Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos comentar a respeito sobre o volume de um cone. Lembram como é que a gente calcula o volume de qualquer sólido? Lembram ou não? Então vamos relembrar, né? Volume sempre a gente fala normalmente área da base vezes a altura. Mas será que isso vai poder ser utilizado no caso do nosso cone? Será que nós vamos poder utilizar? Então a gente já respondeu esse nosso primeiro questionamento, que é como se calcula normalmente o volume de um sólido, né? Ou seja, vários sólidos. Então nós vamos ver que não é bem assim, nós vamos ter uma pequena diferença quando a gente trabalha com cone. Em que situações nós vamos ter a utilização do volume de um cone, por exemplo? Aonde que é necessário saber o volume de um cone? Bem, tem várias situações que eu posso utilizar. Uma situação prática, a gente já conversou em outros vídeos, foi, por exemplo, lá quando a gente estudou a questão do cilindro, que nós temos aqueles silos que a gente vê na estrada, que tem o formato exatamente da base, é um cilindro, e a parte de cima é exatamente um cone, né? E ali nós podemos ter, por exemplo, milho, soja sendo colocado ali, que uma parte vai ser exatamente o nosso cilindro e outra parte é do cone. E eu preciso calcular a soma dos dois ali, não é verdade? Preciso saber qual que é o volume do cilindro, que a gente já sabe, né? Que a gente vai fazer área da base vezes a altura, que a área da base é πr ao quadrado, vezes a altura, que é h. Mas como é que a gente vai calcular o volume só do cone lá? Vamos lá, vamos relembrar aqui, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um cone e aqui eu tenho uma pirâmide. Por que tem essa pirâmide, professor? Nós não estamos trabalhando pirâmide, nós vamos trabalhar pirâmide mais lá na frente. Mas a mesma coisa que nós vamos avaliar aqui na pirâmide e no cone são similares, tá bom? Aqui eu tenho uma secção transversal, né? Uma secção transversal. Quando eu fiz essa secção transversal, o que aconteceu? Dividiu tanto o cone quanto a nossa pirâmide em dois novos sólidos. Um cone menor e o de baixo agora é o que a gente vai trabalhar mais futuramente, que a gente chama de um tronco de cone. Tá? A mesma coisa vai acontecer ali na pirâmide. Nós vamos ter uma pirâmide menor e embaixo um tronco dessa pirâmide também. Para a gente calcular, como que a gente chegou a essa conclusão? Usando exatamente o princípio de Cavalieri. Que o princípio de Cavalieri vai chegar à conclusão que é o seguinte, que o volume do cone e o volume da pirâmide são semelhantes na hora da gente calcular. Que ele vai corresponder ao quê? A 1/3 da área da base vezes a altura. Então aqui está a grande diferença, por exemplo, do nosso cilindro, tá? E do outros sólidos para o cone e para a pirâmide, que nós vamos multiplicar ela por 1/3. Lembrando, tanto aqui no caso, nosso cone especificamente, a área da base é quem? É πr ao quadrado, vezes a altura. Então, a formulazinha que a gente vai organizar já naquele formulário que a gente tem, vai ser o quê? Volume é igual a 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. Lembrando, né? O raio é o raio da base do nosso círculo, já que a dedução é a área da base vezes a altura, para não confundir. Organize esses dados para ficar mais fácil de vocês calcularem. O Cavalieri, o Bonaventura Cavalieri, ele era discípulo de Galileu Galilei, aquele cara muito famoso que a gente já conversou várias vezes sobre ele. E ele fez experimentos exatamente para calcular figuras, sólidos que não são tão comuns. E ele, a partir desses estudos, é que a gente conseguiu chegar, através do princípio de Cavalieri, à forma do volume do nosso cone, que a gente vai utilizar muito a partir de agora. Então, nesse vídeo a gente conversou sobre, especificamente, o volume do nosso cone, né? E espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.